E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o seu guia para entender as complexidades da política global sem passar horas em livros e artigos. É isso aí. A gente tenta facilitar as coisas por aqui. E hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples, mas é cheio de nuances. A compra de territórios como ferramenta de expansão de poder. É um tema que tem uma história longa e que ainda ecoa no século XXI. Exato. A gente vai desvendar como essa prática que rolou desde a época das grandes navegações ainda está presente no mundo de hoje. E como ela se manifesta de formas diferentes ao longo do tempo. Lembram daquela proposta do ZUE para comprar a Groenlândia em 2025? Pois é, a gente vai analisar esse caso e traçar paralelos com a estratégia da China de investir pesado em terras e infraestrutura, principalmente na África e na América Latina. É isso aí. Vamos comparar essas duas abordagens e ver como elas se encaixam no contexto geopolítico atual. E a pergunta que fica é, será que a gente está vendo um novo tipo de imperialismo econômico em ação? Uma pergunta complexa que a gente vai tentar responder ao longo do nosso mergulho nesse tema. Apertem os cintos que a viagem vai ser longa. Começando lá no século XVII, um exemplo clássico que ilustra bem essa questão é a compra da ilha de Manhattan pelos holandeses em 1626. Ah, sim. Um caso emblemático que marca o início da colonização europeia na América do Norte. Imagina só Nova York, um dos centros financeiros mais importantes do mundo, trocada por algumas bugigangas. Pois é. Na época, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a WIC, fechou um negócio com os indígenas locais por um valor equivalente a 60 florins. Que na época devia ser uma mixaria, né? Pode parecer pouco hoje em dia, mas essa transação abriu caminho para a expansão colonial europeia. E o mais intrigante é como essa compra aparentemente simples serviu para legitimar a ocupação e moldar a narrativa da expansão colonial. Os europeus criaram a ideia de um acordo justo, mas a realidade era bem diferente. Exatamente. Essa narrativa serviu para justificar a exploração e a dominação dos povos nativos. Essa lógica de usar o comércio para justificar a expansão se repetiu ao longo da história. No século XVII, Hugo Grotius, um jurista holandês, defendia que a soberania de um território podia ser estabelecida por meio da posse e do uso econômico. Interessante. O Grotius foi um dos pioneiros do direito internacional, e suas ideias influenciaram bastante a forma como as relações entre os estados se desenvolveram. E adivinha só. Essa mesma argumentação foi usada para justificar a colonização da África, da Ásia e das Américas. A gente vê ecos dessa lógica até hoje. É verdade. A gente pode traçar um paralelo entre a expansão colonial europeia e as estratégias de algumas potências atuais. Se a gente analisar a expansão da China, por exemplo, percebe que eles também usam essa estratégia. Em vez de comprar terras diretamente, eles financiam megaprojetos em países em desenvolvimento, garantindo acesso a recursos valiosos e influência política. Exatamente. A China tem investido pesado em infraestrutura em países da África, da Ásia e da América Latina como uma forma de expandir sua presença global. A China está investindo pesado em portos, ferrovias, rodovias e até em terras agrícolas em países da África e da América Latina. Angola, Zâmbia e até o Brasil são exemplos disso. É uma estratégia que tem gerado bastante debate sobre as reais intenções da China e os impactos desses investimentos para os países receptores. E aí a gente se pergunta, será que essa é só uma forma de cooperação econômica ou a gente está diante de um novo tipo de imperialismo? É um debate complexo que a gente vai aprofundar ao longo do nosso mergulho nesse tema. Mas antes de continuarmos, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se dedica para trazer o melhor conteúdo sobre relações internacionais para vocês. E a gente conta com a participação de vocês. Deixem seus comentários, suas dúvidas e sugestões para a gente. E falando em debate, queremos saber a opinião de vocês. Essa estratégia da China pode ser considerada uma forma de imperialismo moderno. Deixem suas respostas nos comentários. A gente quer ouvir o que vocês pensam sobre esse tema tão importante. E aí que a gente se depara com uma questão crucial. Será que essa expansão econômica chinesa, com seus investimentos maciços e acordos vantajosos, pode ser considerada uma forma de imperialismo moderno? Olha, a parada é complexa. A gente precisa analisar se esses investimentos realmente beneficiam os países receptores ou se eles acabam presos numa teia de dependência econômica e política. É tipo aquela história do presente de grego, sabe? Parece ótimo no começo, mas depois você se vê endividado e sem muita margem para negociar. É uma boa analogia. A gente precisa olhar com cuidado para ver se esses acordos não escondem intenções menos nobres por trás de uma fachada de cooperação e desenvolvimento. Tem outro ponto importante, a soberania dos países. Será que essa avalanche de investimentos estrangeiros, vindos tanto da China quanto de outras potências, não acaba minando a capacidade de um país tomar decisões autônomas? É um risco real. A gente viu isso na tentativa do ZUAD de comprar a Groenlândia, né? Sim, a proposta gerou um debate enorme sobre a soberania da Dinamarca.
e o direito de autodeterminação do povo groenlandês. Exatamente. E a gente pode traçar um paralelo com a situação dos países africanos e latino-americanos que recebem investimentos chineses. Será que os governos desses países estão realmente representando os interesses do seu povo ao fechar acordos com a China? Ou será que eles estão sendo pressionados ou até mesmo cooptados por uma potência estrangeira? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. A preocupação é que esses países acabem se tornando economicamente dependentes da China, o que pode levar a uma perda de autonomia política e comprometer a tomada de decisões estratégicas. E a comunidade internacional já está de olho nessa situação. Tanto a ONU quanto a UE expressaram preocupações sobre a compra de territórios, seja por meio de aquisição direta, como no caso da Groenlândia, ou por investimentos estratégicos que podem levar a uma dependência econômica. É verdade. A comunidade internacional tem se mostrado cada vez mais atenta a essas questões e tem buscado formas de garantir que os países em desenvolvimento não sejam explorados por potências estrangeiras. Alguns países já estão tomando medidas para se proteger dessa possível perda de soberania. Que tipo de medidas? A Argentina e o Brasil, por exemplo, implementaram restrições à venda de terras para estrangeiros, principalmente em áreas consideradas estratégicas. Interessante. É como se eles estivessem colocando uma placa de propriedade privada proibida a entrada em áreas consideradas vitais para a economia e a segurança nacional. Exato. Essa atitude mostra como a questão da soberania é central nesse debate. Os países precisam encontrar um equilíbrio entre a atração de investimentos estrangeiros e a preservação da sua capacidade de tomar decisões autônomas sem se tornarem reféns de outras potências. É um desafio e tanto. A gente vive num mundo globalizado onde a interdependência entre os países é cada vez maior. E aí a gente volta àquela pergunta inicial, será que a gente está assistindo a uma nova forma de imperialismo, onde o poder econômico substitui a força militar na busca por influência e controle? É um debate que não tem uma resposta fácil, mas é fundamental que a gente continue discutindo e analisando as nuances dessa complexa relação entre investimento estrangeiro, soberania nacional e os interesses geopolíticos das grandes potências. É isso aí, a gente precisa estar atento a essas questões para poder entender melhor o mundo em que a gente vive. No fim das contas, a gente se depara com um dilema que exige reflexão. Será que no século XXI, a compra de territórios ou influência por meio de investimentos ainda podem ser consideradas práticas legítimas no cenário internacional? É uma pergunta que nos leva a questionar os próprios fundamentos da ordem global contemporânea. Será que a gente ainda está preso a conceitos ultrapassados de poder e soberania? E a pergunta que não quer calar. A estratégia da China é realmente uma nova forma de imperialismo ou uma maneira genuína de promover desenvolvimento e cooperação global? As intenções por trás dessas ações são sempre complexas e difíceis de decifrar. A gente precisa analisar cada caso com cuidado, levando em conta o contexto histórico, as relações de poder envolvidas e os interesses em jogo. A gente precisa questionar, analisar e formar nossas próprias opiniões. Afinal, o futuro das relações internacionais depende da nossa capacidade de entender as nuances desse jogo de poder. É fundamental que a gente se engaje nesse debate de forma crítica e informada. A gente não pode se deixar levar por discursos simplistas ou por visões maniqueístas do mundo. E nesse jogo, a informação é uma peça fundamental. A gente precisa estar atento às diferentes narrativas que são construídas em torno desses eventos, porque elas moldam a nossa percepção da realidade. A mídia, a academia, os think tanks, os governos, todos esses atores constroem narrativas que buscam influenciar a opinião pública e legitimar suas ações. A tentativa do ZEW de comprar a Groenlândia, por exemplo, foi tratada de maneiras completamente diferentes dependendo de quem contava a história. Uns viam como uma jogada estratégica para proteger os interesses do Ocidente no Ártico, enquanto outros denunciavam como um ato imperialista disfarçado de acordo comercial. E o mesmo acontece com os investimentos da China na África e na América Latina. Enquanto uns celebram a chegada de recursos e a promessa de desenvolvimento, outros denunciam a criação de uma armadilha da dívida e a exploração de países vulneráveis. É importante a gente ter em mente que a realidade é sempre mais complexa do que as narrativas que a gente consome. A gente precisa buscar diferentes fontes de informação, comparar os diferentes pontos de vista e analisar os fatos com criticidade. E a gente precisa ter cuidado com o uso de termos como desinformação, desordem informacional e discurso de ódio, porque muitas vezes esses termos são usados de forma instrumentalizada para silenciar vozes dissidentes e deslegitimar críticas. É verdade. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de rotular qualquer opinião divergente como fake news ou discurso de ódio. O debate público precisa ser livre e plural para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e democrática. Por isso é tão importante buscar diferentes fontes de informação, analisar os fatos com criticidade e estar aberto a diferentes pontos de vista. É isso aí. A gente precisa ser curioso, questionador e estar sempre em busca da verdade. E é aí que entra a importância de podcasts como nosso Relações Internacionais em Minutos.
a gente se dedica a trazer análises aprofundadas e descomplicadas dos principais temas da política global para te ajudar a entender as complexidades do mundo em que a gente vive. A gente tenta desmistificar o mundo das relações internacionais e torná-lo acessível a todos. A gente te convida a continuar essa conversa nos comentários. Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas e suas perspectivas sobre o tema. A gente quer saber o que vocês pensam. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. A gente se vê por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.